O Céu e o Inferno, capítulo 6, da segunda parte, Criminosos Arrependidos, estudo sobre o espírito Jacques Latour. Então, o Kardec, diante de tanta comunicação da forma que eles receberam, primeiro o espírito em extremo desespero, depois ele se melhorando, depois ele tomando consciência dos seus atos e começar a trabalhar no bem, então eles vão fazer um estudo sobre ele. E a curiosidade fica, né? Quem ele foi na vida anterior. Não se pode desconhecer a profundeza e a alta significação de algumas das frases encerradas nessa comunicação. Além disso, ela oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos em castigo, pairando ainda assim sobre ele a misericórdia divina. O espírito está em castigo, mas ainda tem a misericórdia divina envolvendo. Isso é extremamente importante que a gente entenda. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula como parece. E os demônios carrascos oficiais do mundo invisível, que as substituem durante as modernas crenças, são menos racionais, com seus cornos e forcados, do que estas vítimas que servem elas próprias ao castigo do culpado. Então, Kardec faz a comparação sobre aqueles espíritos demoníacos que vão trabalhar no inferno para ajudar a pessoa a sofrer mais. E ele também faz a proporção, mostra para nós a necessidade da gente entender, por outros aspectos, os espíritos que ali estão para gerenciar determinadas situações. Admitindo-se a identidade deste espírito, talvez se estranhe tão profunda mudança no seu moral. É o caso da ponderação já feita de que pode um espírito brutalmente mau ter em si melhores predicados do que o dominado pelo orgulho ou pela hipocrisia. Cada espírito, cada situação que o espírito vivencia, cada situação que o espírito passa, mostra-nos a necessidade de fazermos um trabalho de reestruturação íntima, de regeneração dos nossos sentimentos, para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos espíritos em condições de servirmos a causa do Pai. E é por isso que todos nós temos que começar a entender que, dentro de todo esse conjunto de situações que a doutrina espírita nos traz, nós temos que ver por outros aspectos mais transcendentes, mais condizentes com a realidade espiritual que os espíritos vivem. Esta renovação de sentimentos mais benéficos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual apenas faltava boa direção. Comparando esta linguagem com a de outro espírito diante, consignada sob a epígrafe. Então, quando a gente vê toda a comunicação desse espírito, a gente vê que ele era muito mais selvagem, muito mais... Ele errou por falta de educação, por falta de cultura, por falta de alguém que o orientasse, do que por ser um espírito mau. Então, a importância da educação, a importância da orientação. Sob a epígrafe, castigo pela luz. É fácil concluir qual dos dois seja mais adiantado moralmente. Apesar da disparidade de instrução e hierarquia social, obedecendo ao natural instinto de ferocidade e a uma espécie de sobrecitação. Então, o castigo pela luz vai mostrar que existem diferenças morais entre eles, diferenças de entendimento. Um é bem mais feroz e uma espécie de sobrecitação. Ao passo que o outro empresta a perpetração dos seus crimes a calma e o sangue frio, inerentes às lentas e obstinadas combinações, afrontando ainda depois de morto o castigo por orgulho. Este sofre e não o confessa, ao passo que aquele prontamente se submete. Também podemos prever qual deles sofrerá por mais tempo. Todo esse conjunto de situações, todo esse conjunto de fatores que nós vivenciamos, que nós procuramos entender, que nós procuramos compreender, à luz do Espiritismo, facilita a gente entender que se um comete um crime a sangue frio e o outro comete um crime porque é um bárbaro, porque não foi educado, que não foi instruído,
Existirá no plano espiritual, logicamente, condições muito adversas para cada um deles. Diz o espírito de Latour: eu sofro por causa desse arrependimento que me demonstra a extensão dos meus crimes. Então, à medida que ele se arrepende, ele vê que ele cometeu crimes muito longos, muito hediondos, né, que seria o termo mais aplicado, e ele sofre com aquele sofrimento, com aquele arrependimento, com aquelas ideias, com aquelas visões que ele tem do crime cometido. Aí está um pensamento profundo. O espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois de se arrepender. Enquanto você não se arrepende, você não compreende a gravidade dos seus malefícios, da maldade que você fez. E no momento que Latour arrepende-se, ele então começa a ter as possibilidades de ser amparado, ajudado e esclarecido. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. É para se fortalecerem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, quais doentes a repelirem o remédio que os há de curar. Então os espíritos que ele coloca aqui perversos, eles se revoltam contra a voz da consciência, não quer ouvir a consciência, porque se eles ouvirem a consciência, eles vão encontrar o remédio que vai os repelir das ações más, das ações que os levam a praticar o mal. E isso é importante a gente entender, isso é importante a gente compreender nos trabalhos que nós nos propomos a fazer para procurarmos nos aprimorar frente à justiça divina, nos aprimorar frente às leis do universo. E assim, procure iludir-se, aturdir-se e persistir no mal. Então, aqueles espíritos maus que não querem, como Kardec chama de perversos, que não querem deixar a voz da consciência ganhar força, eles acabam confundindo-se e perseverando no mal até que chega um momento de despertar a consciência. E assim procuram iludir-se, aturdir-se e persuadir do mal. Latour chegou a esse período no qual se extingue o endurecimento, acabando por ceder. Entra-lhe o remorso pelo coração, o arrependimento o assedia, e compreendendo o mal que fez, vê a sua degradação e sofre dela. Eis porque diz: sofro por causa desse arrependimento. E ao entender a extensão dos malefícios que ele causou, entender o tanto de mal que ele fez ao outro, então ele começa a interiorizar valores e começa a saber que ele cometeu erros, que ele precisa se redimir, que ele precisa se autoajudar para ser um espírito melhor, para ser uma pessoa melhor. Na precedente encarnação, ele devia ter sido pior que na última, visto que, se se tivesse arrependido como agora, melhor lhe teria sido a vida subsequente. As resoluções por ele, ora tomadas, influirão sobre a sua vida terrestre no futuro, e a encarnação que teve, nem por ser criminosa, deixou de assinalar-lhe um estágio de progresso. Ou seja, aqui deduz-se que ele foi bem pior na encarnação anterior e que nessa já é um progresso para ele, porque ele já se arrependeu, ele já está trabalhando no bem, ajudando os espíritos a se recuperarem no mundo espiritual. Então, na próxima encarnação, ele vai ter um processo de ascensão, provavelmente um pouco melhor, já estará mais educado. Mas quantos realmente dos nossos companheiros estão dispostos a fazer o bem incondicional, ajudar a serem solidários? Por isso que é importante que a gente entenda que esse progresso que ele conseguiu no plano espiritual vai ter que ser sustentado pelos bons espíritos e por ele também, para que ao longo da sua vida na Terra ele mantenha a ideia convicta de que deve fazer o bem. E é muito provável que, antes de iniciar, ele fosse na reticidade um desses muitos espíritos rebeldes, obstinados no mal. A muitas pessoas ocorre perguntar qual seja o proveito dessa anterioridade da existência, desde que dela nos não lembramos e nem temos ideia do que fomos, nem do que fizemos. Aí Kardec traz para a gente essa pergunta comum nas pessoas. Então, se ele foi um espírito mau na última encarnação dele, a anterior encarnação dessa que ele está relatando,
Ou, ao chegar no plano espiritual, ele foi muito rebelde, foi muito obstinado no mal, passou por uma encarnação complexa, foi bem punido pela lei de Deus, pela lei dos homens, é esclarecido das regiões mediúnicas, e agora qual o passo a seguir? Qual o caminho que nós devemos prosseguir a partir dessa introspecção que a gente faz? Como o crime não compensa, nós devemos nos esforçar para sermos cada vez melhores, para estarmos cada vez mais nos aperfeiçoando e nos melhorando. Se não lembramos do que fizemos, instintivamente temos um conjunto de sentimentos e pensamentos que nos mostra quem nós fomos e quem ainda estamos e o que devemos ser. O que devemos ser, se a gente estiver bem instruído do ponto de vista espírita, a gente vai procurar fazer o melhor possível, vamos procurar fazer o bem, sermos bons e crescermos rumo ao Pai. Portanto, temos que aprender a corrigir-nos para atenuarmos os nossos erros do passado. Esta questão está assaz liquidada pela razão de que tal lembrança seria inútil, visto como de todo o agrado o mal cometido, sem que dele nos reste um traço no coração, também com ele não nos devemos preocupar. É importante nós lembrarmos que deixe o passado passar. O mal que tenhamos cometido no passado não deve perpetrar para o futuro. Então nós devemos começar a seguir o processo de regeneração, o processo de reestruturação de nossos sentimentos. E com isso, à medida que a gente vai se aprimorando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai deixando de fazer o mal. Então não precisamos nos preocupar com o mal. Se esquecemos, deixe-o esquecido. Vamos procurar trabalhar pelo bem. Quanto aos vícios de que, porventura, não estejamos inteiramente despojados, nós os conhecemos pelas nossas tendências atuais, e para elas é que devemos voltar todas as atenções. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Como dissemos, para saber o que fomos, basta saber como estamos, de que forma nós nos postamos frente às dificuldades da vida. E aí nós vamos fazer todo um paralelo para saber o que nós vamos conquistar lá no futuro. Logicamente que isso é bastante transcendente, mas são reflexões necessárias ao nosso processo de crescimento espiritual. Se considerarmos a dificuldade que há da existência, na nossa atual existência, para a reabilitação do espírito, por maior que seja o seu arrependimento, as reprovações de que se torna objeto, devemos louvar a Deus por ter cerrado esse véu sobre o passado. Então, esse véu que nos encobre o passado nos dá condições de vivermos aqui sem os preconceitos da sociedade consciente. Mas inconscientemente existe determinadas atrações, determinadas repulsas naturais por certas pessoas. Condenado a tempo ou absolvido que fosse, os antecedentes de Latour faloiam um enjeitado da sociedade. Então, se nós lembrássemos do passado toda vez que reencarnássemos, como que esse pobre Latour iria viver dentro da sociedade lembrando de quem ele fez, das coisas que ele fez? Como eu disse, conscientemente nós não lembramos, graças a Deus. Mas inconscientemente a gente tem aquele olhar que essa pessoa não me agrada, essa pessoa eu não sinto bem ao lado dela, porque existe um conjunto de forças, provavelmente do passado, ou inerente a cada pessoa, que vai naturalmente criando uma repulsa. Quem o acolheria com intimidade, apesar do seu arrependimento? Entretanto, as intenções que ora patenteia como espírito nos dão a esperança de que venha a ser, na próxima encarnação, um homem honesto e estimado. Suponhamos que soubessem que esse homem honesto fora Latour, e a reprovação continuaria a persegui-lo. Isso aqui que ele está mostrando para a gente é certo como 2 e 2 são 4. Arrependendo ou não, por mais que ele quisesse estar bem na próxima encarnação, ele encontraria alguém que se lembrasse da encarnação passada, não queria ele por perto, porque sabia que ele não era uma pessoa complicada.
como nós esquecemos, às vezes ele é até uma pessoa de benquista, bem aceita na sociedade, bastante estimada, mas existem certas perseguições espirituais, existem certas perseguições ocultas que a pessoa sente naturalmente, embora ela não vivencie aquilo na prática, por causa do medo, por causa desse sentimento que nós temos inato no ser humano de empatia com algumas pessoas e de antipatia com outras, que nada mais é do que frutos e processos do karma. Este véu sobre o passado é que ele franqueia a porta da reabilitação, porque pode, sem receio e sem pejo, ombrear-se com os mais honestos. Quantos há que desejariam poder apagar da memória de outrem certas fases da própria vida? Se na época do Kardec era assim, imagine hoje. E aqui, as pessoas procurando um meio de se libertar do passado, como se fosse possível. Me arruma um meio de limpar da mente do outro quem eu fui no passado. Tal fase da minha vida não gostaria que fosse lembrada por ninguém, não gostaria que fosse vivenciada, que fosse sentida, que tomei essa ou aquela atitude. Então todos nós temos esse momento de reflexão, esse momento que a gente quer esquecer, conforme Kardec muito bem lembra, e para todos nós precisamos tomar melhores posturas. Qual a doutrina que melhor se concilia com a bondade e justiça de Deus? Demais desta doutrina não é uma teoria, porém o resultado de observações. Por certo, não foram os espíritos que a imaginaram, porém eles viram e observaram as situações diferentes que muitos espíritos a apresentam e daí o procurarem explicá-la, originando-se então a doutrina. À medida que a doutrina espírita foi sendo esclarecida, os espíritos que guardavam certas mágoas, certas tendências, eles procuraram então a se reestruturar para um processo de crescimento. Isso nós podemos entender que a doutrina espírita foi criada a partir da observação do mundo espiritual. Não foi criada para depois observar o mundo espiritual. Os fenômenos aconteciam, as pessoas não entendiam, foram questionando, foram investigando, foram procurando saber e logo em seguida criou-se a doutrina espírita, criou-se o espiritismo. Então nós precisamos começar a compreender a vida por vários prismas, a vida por um momento de reflexão que nós devemos saber colocar em prática ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. À medida, sempre bom frisar, a doutrina espírita surgiu à medida que via-se os espíritos, percebia-se os espíritos, entendia que existiam os espíritos e, para compreendermos tudo, procurávamos então visualizar aquilo que era possível fazermos para entender melhor e explicar melhor os fenômenos espíritas. Então a doutrina espírita surgiu a partir dos fenômenos. Os fenômenos vieram, queríamos entender os fenômenos e aí as pessoas que estavam lá estudando junto com Kardec desenvolveram a doutrina espírita como um conjunto de fatores que vem trazer para nós todo um conjunto de esclarecimentos. Aceitam-na, pois, como resultante dos fatos, e ainda por lhes parecer mais racional, de que as emitidas até hoje relativamente ao futuro da alma. Então, as pessoas que aceitam a doutrina espírita normalmente partem do princípio que o futuro da alma está mais bem explicado dentro da doutrina espírita do que em outras religiões. Então, se aqui está mais bem explicado, é melhor que eu compreenda melhor o que está aqui. E procure crescer, procure me aperfeiçoar, procure ser uma pessoa melhor. Não se pode recusar a estas comunicações um grande fundo moral. O espírito poderia ter sido auxiliado nesses raciocínios e, sobretudo, na escolha de suas expressões por outros mais adiantados. Mas o fato é que este apenas influi na forma, que não na essência, e jamais fazem que um espírito inferior esteja em contradição consigo mesmo. Então, os espíritos que estão lhe orientando, que estão parando, eles vão ajudando o espírito a se organizar, a se ordenar as suas mentes, mas aquilo que ele vivencia no dia a dia é questão de fórum íntimo de cada um.
de nós. Assim é que, em Latour, poderiam ter poetizado a forma do arrependimento, mas não lhe insinuaram contra a sua vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Então poderiam ter deixado o Latour escrever de forma romanceada, esperar mais um tempo para ele poder escrever, mas não deixaram ele escrever dentro daquilo que ele tinha, até porque tem livre-arbítrio, e era necessário que ele demonstrasse para nós todas as suas dores, todas as suas benesses. Em Latour, lobrigaram o germe dos bons sentimentos e, por isso, auxiliaram a exprimir-se, contribuindo assim para desenvolvê-lo, ao mesmo tempo que, em seu favor, imploravam comiseração. Então, deixaram que ele se escrevesse, ele expressasse do seu jeito, mas, ao mesmo tempo, fazia oração e, em favor dele, imploravam comiseração para ele, para que ele pudesse ter o seu pleno despertar, o seu pleno caminhar para Deus. Que há de mais digno, mais moralizador, capaz de impressionar mais vivamente do que o espetáculo deste grande criminoso, exprobando-se a si mesmo, o desespero e os remorsos. Deste criminoso que, perseguido pelo incessante olhar de suas vítimas e torturado, eleva a Deus o pensamento, implorando misericórdia. Então, quando esse espírito traz essa comunicação, mostrando como que ele está vivenciando o seu inferno particular, fica bem claro para nós que o inferno é proporcional e relativo a cada pessoa. O inferno que Latour está vivendo é um inferno diferente dos outros. E, ao mesmo tempo, ele está despertando para Deus, mostrando que não existe pena eterna. Não será isso um exemplo salutar para os culpados? Posto que simples e desprovidos de fantasmagóricas encenações, compreende-se a natureza dessas angústias, porque elas, apesar de terríveis, são racionais. Aqui está mostrando para nós que, por mais terrível que seja, por mais dolorosa que sejam, elas são racionais e, por mais fantasmagóricas que elas parecem, eles estão mostrando a realidade de um espírito em sofrimento extremo. Poder-se-ia talvez estranhar tão grande transformação num homem como Latour, mas porque havia de ser inacessível ao arrependimento? Por que não possuir também ele a sua corda sensível? O pecador seria, pois, votado ao mal eternamente? Não lhe chegaria, por fim, o momento em que a luz se lhe fizesse na alma? Todo momento nós devemos procurar entender que todos os espíritos vão despertar para Deus, que todos os espíritos vão ter que passar por um processo de caminhada, onde, num dado momento, eles vão procurar compreender e sentir o amor de Deus em suas almas. E a partir de então, eles vão começar a caminharem, a se fortalecerem para esse encontro íntimo de plenitude de sua alma, livre de suas culpas, dos seus tormentos, procurando ascender para Deus. É uma caminhada longa, difícil e cheia de percalços, das quais nós devemos que saber nos defender para nos aprimorar e crescermos rumo ao Pai. Era justamente essa hora que chegara para Latour, e ali está precisamente o lado moral dos seus ditados. É a compreensão que ele tem do seu estado, são os seus pesares, os seus planos de reparação que tornam tais mensagens eminentemente instrutivas. Ele se arrepende, ele se propõe a trabalhar no bem, ele faz seus planos para trabalhar no bem, e assim ele começa o seu novo despertar para iluminar-se e poder caminhar com segurança na direção da bondade divina. Que haveria de extraordinário se Latour confessasse um arrependimento sincero antes da morte? Se dissesse antes da morte o que veio dizer depois? Não há, quanto a isso, inúmeros exemplos? Uma regeneração antes da morte passaria aos olhos do maior número dos seus iguais por fraqueza. E aí é que vem, cometeu tanto crime, matou tanta gente, agora diante da guilhotina, fraqueja e se entrega a Deus. Mas ele veio contar, depois de guilhotinado, as consequências, as reações que ele teve e daqueles que estavam ao redor dele,
poder entender e compreender que o crime não compensa. Mas essa voz de além-túmulo é seguramente a revelação daquilo mesmo que os aguarda. Ele está em absoluto com a verdade quando afirma ser o seu exemplo mais eficaz que a expectativa das chamas do inferno e até do cadafalso. Então, o mais importante dessa revelação é que Latour mostra-nos a vida após a morte, a vida dele como espírito, seu arrependimento, sua necessidade de reparação, sua necessidade de trabalhar no bem, de procurar fazer o melhor. Por que não lhes ministrar esses sentimentos no cárcere? Eles fariam refletir do que, aliás, já temos alguns exemplos. Mas como crer nas palavras de um morto quando ninguém acredita que para além da morte esteja tudo acabado? Entretanto, dia virá em que se reconheça esta verdade. Os mortos podem vir instruir os vivos. Então é importante que a gente entenda que o Espírito vem, passa um conjunto de mensagens, e aí a colocação clara. Se as pessoas não acreditariam no seu trabalho de conversão, se nós o fôssemos converter num cárcere e também não acreditariam na sua conversão, como é que nós vamos achar que esse tipo de gente que não acha certo lá converter no cárcere, ou que não reconhece o arrependimento da pessoa perante a morte iminente, ou seja, que eles se sentem acima do sentimento humano, então como que eles iriam acreditar no depoimento de Latour? E o Kardec deixa bem claro para a gente que, entretanto, o dia virá em que se reconheça esta verdade. Os espíritos dos mortos podem vir comunicar com os vivos. Entender isso é um ponto fundamental para nós nos aperfeiçoarmos e crescermos cada vez mais para Deus e procurarmos entender a importância desses espíritos virem nos instruir, de virem trazer informações para nós. Outras muitas instruções importantes podem tirar dessas comunicações, assim, a confirmação deste princípio da eterna justiça, pela qual o culpado não basta ao arrependimento apenas, sendo este o primeiro passo para a reabilitação, que atrai a divina misericórdia. Portanto, nós temos que começar a fazer uma série de compreensões. Nós temos que começar a fazer uma série de entendimentos para que a gente tenha condições de estarmos melhores, para que a gente tenha condição de ter uma melhor condição de vida. E com isso, neste aprimoramento, nessa busca por sermos melhores, por estarmos mais habilitados ao bem, é que nós vamos começar a nos instruir e nos reabilitar perante a divina misericórdia, que é a eterna justiça. O culpado não vai bastar o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para ele se reabilitar. O segundo passo é para ele atrair verdadeiramente a misericórdia, ele trabalhar efetivamente para resgatar outros que cometeram os mesmos erros deles e também trabalhar para evitar que outros cometam os seus mesmos erros. O arrependimento é o prelúdio do perdão, o alívio do sofrimento, mas porque Deus não absolve incondicionalmente. Faz-se mister a expiação e, principalmente, a reparação. Então, a expiação, por isso Jesus disse a Pedro, mete sua espada na bainha, que quem faz perecer pela espada perecerá. Então, a reparação é necessária, a expiar os nossos atos é necessário. Façamos, pois, por onde nos melhorarmos, por onde ajudarmos outros a crescerem, para que a gente não venha cair dentro de determinados precipícios, dentro de determinados padrões de sofrimentos desnecessários. Assim, o entende Latour, e para tanto se predispõe. Se compararmos este criminoso àquele de Calcenodai, veremos ainda uma diferença nos castigos. Então, o criminoso de Calcenodai ficava preso em uma casa onde, por mais de 200 anos, ele cometeu crimes ali dentro, mesmo depois de morto. E Latour, alguns dias após a morte, ele é evocado e as pessoas começam, então, a trabalharem para o ajudar e ele começa a ter o seu despertar. E o espírito de Calcenodai, ele fica lá por vários anos, por quase 2 séculos e meio, porque também não existia doutrina espírita naquela época.
e porque também não se arrependia dignamente com a condição dele de querer evoluir, de querer se aperfeiçoar e querer crescer. Naquele arrependimento foi tardio e, consequentemente, mais longa a pena. Então, o de Chalcedônio ficou muito mais tempo preso àquelas cenas, preso àquele conjunto de fatos, do que Latour. Além disso, essa pena era quase material, ao passo que para Latour o foi antes moral, porque, como acima dissemos, havia grande diferença intelectual entre eles. Entre Latour e o espírito de Chalcedônio existe a diferença intelectual, a diferença de necessidade de se aprimorar, de se aperfeiçoar e a consciência de que fez o mal. O Latour tomou consciência de que fez o mal, tomou consciência que errou, e as cenas o levaram a entrar no processo de arrependimento e procurar sua reparação, a seu restabelecimento. Já o espírito de Chalcedônio, ele levou muito mais tempo para esse processo, até porque no tempo de sua morte não tinha doutrina espírita e ele também não tinha predisposição para o perdão, para o arrependimento. Só depois de muitas orações e muitas comunicações é que ele começa a se redimir. Ao outro impunha-se coisas que pudessem ferir os sentidos obliterados, mas é preciso notar que as penas morais não serão menos pungentes para todo aquele que esteja em condições de compreendê-las. Então, as penas morais, elas serão tão intensas quanto as penas supostamente materiais, mas o espírito tem que compreendê-la, tem que compreender que ele está sendo punido, tem que compreender que aquilo é uma punição. E na hora que ele entende que aquilo é uma punição, ele procura se arrepender e aí ele procura crescer para Deus dentro dos processos, dos caminhos que lhe são oferecidos. Podemos inferi-lo dos clamores do próprio Latour, que não são de cólera, mas antes a expressão do remorso. De perto, seguidos do arrependimento e o desejo de reparação visando o progresso. Então, a partir de um determinado momento, quando que a gente vai fazendo a comparação, o Latour ele já pede a misericórdia de Deus, ele está se esbravejando pelo remorso, enquanto outros se esbravejava pela fúria, pela raiva, por não querer estar ali, até ele entender a necessidade de que aquilo ali ajudaria, mas fazendo oração, e chega no final e fala assim, não me provoque. Bom, aqui chega o final do capítulo 6. A gente pede a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o bem, ajude-nos a divulgar a luz. E nós vamos para o capítulo 7, Espíritos Endurecidos. Muita paz e luz, que Jesus esteja sempre nos abençoando, nos iluminando, para que estejamos em condições sempre de servir a causa do bem, servir a causa do Pai. Paz e luz, e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Lembrando que no site da FEB Editora você encontra este e muitos outros livros que irão te iluminar os caminhos, que irão te conduzir por caminhos seguros para mais facilmente chegarmos a Deus.